Vamos estudar aí, ó, o livro Deus manda reedificar o templo, ok? Isso foi no tempo de Ageu. Já de muito tempo Deus pedia, queria reedificar o templo. Mas o problema é que o povo, aliás, os judeus queriam reedificar o templo, mas o problema, isso depois do templo ser destruído, né? Até hoje eles vêm tentando levantar esse templo. O problema é que Jesus falou, por que eles querem o profeta Ageu? Por que eles estão tentando edificar o templo de novo? Se eles estão contra mim, eles estão cometendo pecado. Aí vai explicar por quê. No primeiro dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dário, tá vendo? De Roma, eis que a palavra de Jeová foi anunciado por intermédio do profeta Hagai. Isso antes de Jesus vir, né? Ageu, festivo ao governador de Judá, tá vendo? Governador de Judá, era que nem o presidente. Jerubabel ben Shealtiel, Zorobabel, filho de Sealtiel, ao grande sacerdote Josué, o filho Jeozadaque, nos seguintes termos. Jesus chegou para ele e falou, né? Essa situação. Por este motivo, a palavra do Senhor foi uma vez mais comunicada por meio de seu profeta Ageu, tá vendo? Então Deus falou com Ageu para falar essas palavras. Porventura, é tempo de habitardes em casa com luxuoso acabamento, enquanto a minha casa continua em ruínas, tá vendo? A casa de Deus continua em ruína. Mas Deus não está falando para as coisas físicas do templo, da casa dele. Ele está falando o relacionamento dele com o povo de Israel. Entendeu? Estava em ruína, gente. Ainda estava em ruína. Porque eles esqueceram Deus. As pessoas, os judeus pensam que o templo é que tem valor, a matéria. Isso já é explicado muitas vezes, eu botei o capítulo aí. Não tem nada a ver, gente. Tu pode fazer uma igreja bonita, ter tudo caro, tudo, mas se não tiver, Deus não tiver envolvido, você não tiver, a igreja não for calorosa com Deus e os fiéis dali fazer as coisas que Deus quer, não adianta nada construir, nem adianta nada queimar boizinho, nada disso, gente, porque isso não resolve. Saiu dali, a bagunça começa tudo de novo, as coisas mal feitas de cada um, da pessoa que estava ali comemorando. Então não tem valor. Deus está em todo lugar, gente. As pessoas que fazem isso acreditam que esse Deus é Deus que não sabe, não vê tudo que eles estão fazendo. Eles são pessoas que se enganam a si próprios e pior que faz o povo, o resto também padecer, né? Assim ordena Jeová de Sabá, o Senhor dos Exércitos. Considerai, pois, o vosso passado, viu? Olhe para o seu passado. Semeaste muito mais, colheste pouco, tá vendo? Eles não precisavam fazer muito, Deus dava provisórios para eles maravilhosas e colheitas grandes, entendeu? E eles não precisavam se preocupar com isso, que Deus fazia as coisas acontecer para eles. Comeis, mas não vos satisfazer, tá vendo? Eles comiam e não se satisfaziam, tá vendo? Bebeis, mas não conseguis matar a sede. Bebe, não mata a sede. Vestível, mas ninguém se sente aquecido e confortável, que recebe salário, recebe para depositá-lo numa bolsa furada, tá vendo? Então, isso tudo está acontecendo com eles. Sem Deus, gente, eles só são um povo que consome, estava só consumindo as coisas boas de Deus estava dando. Aí Deus tirou tudo deles, porque eles esqueceram Deus, gente. Entendeu? Ficou morto o relacionamento. Assim, pois, declara o Eterno dos Exércitos: considerai vossos passados, refleti sobre o que tem feito, portanto, subi sem demora o monte, trazei boa madeira e edificai
vai-se a casa para que eu me alegre dela e nela seja glorificada, exorta. De fato, esperaste muito, mas veio pouco. Esse pouco, quando levantaste para casa, eu ainda dissipei. Com o só sopro, tá vendo? E agi deste modo, por que motivo? Questiona o Senhor. Ora, porque deixaste minha casa sobre escombros, tá vendo? Ao passo que cada um de vós só dá atenção à sua própria casa de bens, tá vendo? É isso, gente. Por esta razão, por causa de vós mesmo, o céu reteve o orvalho, e cessou de dar o seu fruto costumeiro, tá vendo? Então Deus começou a tirar a abundância dele, gente. Nos campos e nos montes provoquei, aí Deus falando, eu provoquei uma seca que afetou sobremaneira o trigo, o vinho e azeite e tudo mais que a terra produz. Também todas as pessoas e o rebanho e o trabalho de vossas mãos foi prejudicado. Tá vendo? Gente, o que vai causar agora, num período da tribulação, vai ser Jesus, gente. Ele vai vir e vai causar um reboliço aqui, gente. Ele vai fazer os demônios pintar e bordar, porque ele que controla os demônios, gente. Ele vai soltar os piores que tem, demônios estão presos aí, para arrasar com um planeta. Entendeu? Por quê? Se a pessoa não se arrepender, essa vai ser a última chamada. A esse tempo, nós já vamos ter arrebatados, que estão na fé agora. Só vai ficar aí os cristãos e os judeus que ainda não se renderam a Jesus Cristo. Então, gente, e ele vai depois mais observar do que intervir. O Espírito Santo não vai ficar aqui, gente. Então vai ser um dilema. A pessoa vai ter que vir na coragem para aceitar Jesus, onde que não vai ter nem Bíblia, nem palavra de Deus aqui, vai ser permitido, gente. Muitas pessoas vão morrer com essas coisas que estão acontecendo agora, esse cataclismo aí, do clima e esses terroristas, tudo vai piorar e vai intensificar, gente. Aí vamos lá. Provoquei uma seca, tá vendo? A seca quem provoca é Deus. Trabalho de vossa mãe foi prejudicado. Então a pessoa não consegue produzir nada, gente. Fica tudo ruim. Vai faltar água, vai faltar... Entendeu? Vai ser um inferno. Então, Jerosabel, filho de Sealtiel, e sumo sacerdote, o sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, com todo o restante do povo, decidiram obedecer à voz de Jeová, de Elohim, Deus, e atender às palavras do profeta Ageu, a quem o eterno Deus havia mandado, e todo o povo temeu grandemente. Tá vendo? Aí o povo temeu, eles obedeceram ali o mandado do... Por quê? Porque eles estavam em pecado. Em seguida, Ageu, o mensageiro de Deus, transmitiu esta palavra do Senhor para o povo. Eis que eu estou convosco. Jesus falou, assegurei. Sendo assim, o Senhor proporcionou forte ânimo ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Setiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, e a todo o restante do povo. Eles foram cheios de disposição e começaram a trabalhar na reconstrução da casa, está vendo? Dos exércitos, seu Elohim Deus. E isto ocorreu no 24º dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dário, tá vendo? Isso foi naquele tempo do reinado de Dário, tá vendo? Mas não vingou. Depois eu falo do 2º capítulo, tá? Pai Jesus.